Então aí nós temos as forças políticas de esquerda, né? E fica claro qual é a razão pela qual essas forças políticas elas têm uma propensão extraordinariamente grande para enveredar pelo caminho da defesa da burguesia direitista, fascistoide e golpista na política de frente ampla, né? Isso só não anda mais rápido porque setores da própria militância desses partidos condenam isso daí. Nós vimos que a notícia do encontro do Lula com o Ciro Gomes, né, que é, independentemente do que aconteceu, é uma notícia falsa que a imprensa deu. Provocou uma reação negativa de vários setores do PT. A burguesia diz que a reação foi positiva, que os militantes do PT adoraram. Isso, logicamente, é outra notícia falsa. Vai saber quem são esses militantes do PT que adoraram. Então, nós temos aí todo o quadro. Esse problema, o que nós temos a dizer sobre isso daí? Isso aí mostra que, em primeiro lugar, a esquerda não tem uma política própria. A política da esquerda, dessa esquerda institucional, ela é uma variante da política burguesa. Quando foi dado o golpe, a maior parte da esquerda, se não apoiou diretamente o golpe, como foi o caso do Boulos, por exemplo, e de outros setores do PSOL, ficou totalmente paralisada diante da política da burguesia. Por quê? Porque eles não conseguem agir a não ser como uma variante da política burguesa. E naquele momento, né, ser uma variante da política burguesa era apoiar o golpe. Muitos setores ensaiaram a crítica ao governo da Dilma, né? Quer dizer, setores que nunca haviam criticado o governo do Lula, nem da Dilma, nem nada, passaram a criticar o governo da Dilma quando a burguesia começou a criticar. Era a variante da política burguesa. Mas não foram mais além porque era muito difícil fazer isso. Quem foi mais além foi o PSOL, porque o PSOL não tem um compromisso muito grande com esses setores. A gente vê que, inclusive, de onde vem essa liberdade extrema de ação do PSOL. Quando teve a eleição municipal do Rio de Janeiro passada, o Marcelo Freixo ganhou as eleições em todos os bairros de classe média e classe média alta. E agora a pesquisa dá o mesmo perfil para o Boulos. Quer dizer, o PSOL não é um partido da classe trabalhadora, qualquer que seja essa classe trabalhadora. O PSOL é o partido de uma classe média que se assemelha, que divide com o PSOL uma simpatia pelo PSDB, né? Então o PSOL seria, nesse sentido, uma espécie de PSDB de esquerda. Aquele PSDBista, quer dizer, o cidadão conservador, direitista e tudo mais, que tem alguma ideia liberal, que não se considera de extrema-direita, fascista, etc. e tal, esse cidadão tanto pode apoiar o PSDB como pode apoiar o PSOL. Por isso que as coisas andam tão juntas aí, né? E daí a ideia de que o PSOL é um dos partidos mais fáceis de se transformar em instrumento da política de frente única, né? É uma coisa fundamental. O PCdoB, por sua vez, né, tem essa política de frente ampla por um motivo muito diferente do PSOL. O PCdoB não é um partido como o PSOL. O PCdoB, que é um partido de origem stalinista, né, saiu de dentro do velho PCB, e manteve não só determinadas ideias, mas muito da ação política e das relações políticas do velho PCB. O velho PCB era um partido completamente aberto à aliança com todos os setores da burguesia, inclusive os mais direitistas. Eles defendiam isso daí abertamente.
De um modo geral, a política do stalinismo sempre foi uma política de aliança com a burguesia, inclusive com a burguesia mais direitista. O PCdoB e o PCB, durante a ditadura, no final da ditadura, né, estiveram dentro do PMDB, né, e não estiveram dentro assim como convidados indesejados. Eles efetivamente faziam parte daquele partido burguês, né? Eles tinham uma relação íntima com a burguesia. E essa relação íntima com a burguesia nunca se perdeu. O PCB, ele rompeu. A parte mais importante do PCB criou um outro partido, né? O PPS, que hoje tem outro nome, e uma parte minoritária, né, de elementos pequeno-burgueses, mais esquerdistas, mais tipo PSOL, procuraram manter o PCB, né? Que aí já é um partido com muito menos ligação, tanto com a burguesia como com a classe operária, né? O PCB mantinha, durante um período, uma relação com a classe operária de um lado e a burguesia do outro. O atual PCB não é nada disso, não tem essa característica, né? Então, num certo sentido, aquela velha política do PCB desapareceu e é mantida aí pelo PCdoB. Daí que o PCdoB não acha estranho, né, pela sua tradição política, pelas ideias políticas dos militantes mais velhos, pelo caráter também pequeno burguês do partido, né? Esse é um partido também muito pequeno burguês. A gente vê que a base fundamental de sustentação do PCdoB é a UNE, que eles dominam há muito tempo aí. Eles têm aí uma base de estudantes que não são os estudantes mais rebeldes, mais revolucionários, mas são estudantes semi-esquerdistas, alguns até direitistas, quer dizer, um setor mais conservador do movimento estudantil. E nesse momento em que o movimento estudantil atravessa, né, uma paralisia total, esse setor, imagina-se, deve ser muito conservador. O PT já é um partido dividido, né? O Lula tem dificuldade de aderir à Frente Ampla por um motivo muito óbvio. A Frente Ampla significa a destruição do lulismo, né? Isso já foi declarado inúmeras vezes. Na eleição atual, o que nós vemos é um esforço, inclusive fraudulento, de fazer com que o lulismo desapareça do mapa. E existe o outro setor, que é um setor praticamente burguês, né? Os governadores do PT, Rui Costa, Camilo Santana e outros, na verdade, são setores burgueses do PT. São setores pequeno-burgueses já muito ligados à burguesia, principalmente na Bahia. Então, o PT vive essa contradição. De um lado tem a CUT, é parecido com o velho PCB, né, nesse sentido. De um lado tem a CUT, tem os movimentos populares, do outro lado tem os políticos burgueses, muito direitistas, né? E nesse meio tem o Lula, que é um elemento que mantém o PT unido, que se apoia sobre a CUT, mas que leva adiante uma política de apaziguamento com o setor direitista do PT. Quer dizer, a esquerda não tem uma política que seja independente, né? A questão da luta contra o fascismo, a esquerda ficou paralisada, não sabia o que fazer. Quando se levantou a questão do crescimento do fascismo a partir do governo Bolsonaro. A esquerda ficou paralisada, ficou assustada e não sabia o que fazer. E agora quer usar, né, os que deram o golpe, os que levantaram o Bolsonaro, que elegeram o Bolsonaro como sendo a arma preferencial para derrotar o Bolsonaro. Não favoreceram um movimento de rua, que é a única maneira real de combater o fascismo, é um movimento de rua, é um movimento de luta, são as greves, são as ocupações de fábrica, são as manifestações de rua, é o enfrentamento com as milícias fascistas para impedir que essas milícias ocupem o terreno, que é muito importante isso, tá? Muito importante mesmo. Não tem isso daí. E segundo lugar, né,
diante da atual situação, diante inclusive da ameaça do fascismo, outro aspecto fundamental seria a completa independência da burguesia. Porque o fascismo, ele não é um fenômeno sobrenatural. O fascismo é uma expressão política, um tipo de manifestação política que parte da própria burguesia. Ele pode ser formado por uma pequena burguesia muito direitista, mas sem a burguesia ele não vai para frente, né? Então, acreditar que você pode usar a burguesia contra o fascismo é uma coisa totalmente irracional.